Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2014. Bem-vindo à TV Poços, estamos no ar agora ao vivo na parte da manhã, à tarde tem a reapresentação. Hoje o nosso entrevistado é o secretário municipal de Defesa Social de Poços de Caldas, Luiz Carlos Lima. Bom dia. Tudo bom, Coronel? Bom dia, Fábio. Tudo em paz. Satisfação recebê-lo aqui novamente. Alegria nossa. Também contamos com a colaboração de William de Oliveira nessa oportunidade. Como vai, William? Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos da TV Poços. Bom dia, Lima. Prazer estar aqui. Inenarrável. Inenarrável. Tá bom. Então, estamos chegando à conclusão da Semana do Trânsito, né? Iniciou-se no dia 18 e amanhã termina, é isso? Isso. Formalmente, o nosso calendário prevê a semana, período de 18 a 25 de setembro a cada ano. E esse ano, a nossa campanha nacional, ela teve como tema Cidade para as Pessoas, Cuidado e Proteção aos Pedestres. Nos fale dessa campanha, por favor. A campanha visa exatamente consolidar a lógica de mobilidade urbana e de espaços urbanos de interação e convivência. Lembrando que o foco de trânsito hoje, ele caminha muito mais para uma gestão do espaço público do que propriamente para trânsito de veículos e pessoas. Então é importante a gente entender o alcance da campanha, que é exatamente esse estímulo e essa reflexão para que uma sociedade urbanizada como a nossa, que já está aí na casa dos quase 90% de pessoas morando em centros urbanos, esses desafios não podem tirar de foco que os espaços são destinados às pessoas e as pessoas precisam interagir. Todo o processo da sociedade contemporânea é trabalhado em cima dessa coesão social, dessa interação e dessa participação das pessoas. Então, sociedades e comunidades que têm maior coesão social, que interagem mais, têm menos problemas. Então, essa lógica, que é o pano de fundo, mas que é o sustentáculo da política urbana, ela está muito presente nessa campanha e aí com um foco bem objetivo de que se a cidade é para as pessoas têm que ser bem cuidadas durante essa convivência e esse interrelacionamento no espaço. Então, o pedestre é o mais vulnerável e é a condição básica de todos. Então, sobre ele, nós devemos ter um olhar diferenciado de proteção e cuidado. Coronel, secretário, por favor, então, explique um pouco melhor para mim, principalmente, e para aquele que está nos assistindo, essa dissociação, vamos dissociar uma coisa da outra, o trânsito e o veículo o trânsito de veículos automotores, motos, carros, ônibus, táxis e toda sorte de veículos e a possibilidade dessa gestão, vamos dizer, quase que social entre esse aproveitamento dos espaços públicos municipais, principalmente em se tratando de características próprias, como é o caso de Poços de Caldas, quase 2 habitantes por carro, não é isso? Um carro para cada 2 habitantes. Um carro para cada 2 habitantes, Isso. Me desculpe. A relação é inversa. Mas não vamos dissociar, não, porque elas não são isoladas, não, elas se complementam. Mas tem características locais, né? Nós temos uma lógica cultural de entender trânsito como veículo, como apenas a pista onde os veículos circulam ou estacionam. Só que trânsito é a circulação de pessoas. Então, o foco da campanha é abrir o olhar sobre esse espaço maior. Afinal de contas, os carros levam pessoas, né? Isso, mas vamos dizer assim, hoje, todo o estímulo de política pública de mobilidade é para deslocamento sem carro. Então, se nós pensarmos o trânsito dentro da ótica do carro, nós vamos estar nos afastando até da própria, vamos dizer assim, do encaminhamento, né, dessa questão urbana de que o veículo deve ser a última ou das opções menos utilizadas nos seus deslocamentos. Para tanto, a cidade tem que ser feita e favorecer esse deslocamento sem o carro. Ô Lima, quando você fala isso, eu me lembro da frase que a gente escuta comumente aí em relação às campanhas de trânsito, no trânsito somos todos pedestres, que basicamente vai ao encontro que você está dizendo. Agora, você acha que, aproveitando a questão do trânsito, não estou dizendo de Poços de Caldas em geral, mas ampliando Poços e o Brasil e o mundo, não sei se o mundo, mas o Brasil principalmente, a gente está caminhando numa direção inversa a essa possibilidade, ou seja, nós não estamos enchendo cada vez mais as cidades, Poços de Caldas também, essa própria proporção aí de
que a gente já 2 para 1, né? 2 para 1, nós não estamos caminhando na direção inversa disso? Pode dar essa sinalização, mas eu entendo e a minha análise é um pouco diferenciada no aspecto de nossa frota tem crescido? Tem crescido. Bom, aí nós vamos entrar numa análise até socioeconômica do processo e o que representa essa modal automotiva no próprio impacto do PIB, economia, emprego, etc. Nós tivemos, logicamente, uma possibilidade de acesso a esses bens por camadas que anteriormente não tinham carro. Então, logicamente, isso cresceu a frota. Mas nós estamos, muitas vezes, associando a piora ou as dificuldades maiores no trânsito ao crescimento da frota. A priori... É a primeira associação que a gente faz, secretário. Na realidade, quantidade de carros, promoção de motos... Porque existe uma coisa na matemática que a gente fala de espaço. Só que o que nós precisamos aprender é como relacionarmos com o espaço e com a frota. O problema não é ter o carro, é de que maneira ele é utilizado e como a cidade se programa para o carro. Então, quer dizer, o nosso telespectador vai achar que nós estamos fazendo assim, uma reflexão muito longe, mas não é. Divagando, né? Nós precisamos trazer essas questões para o dia a dia. Levitando. Mesmo. Ou seja, as cidades não podem ter atividades concentradas nos mesmos pontos, as atividades nos mesmos horários. As pessoas podem ter o carro não necessariamente para o deslocamento de ir ao trabalho e retornar. O carro pode ser destinado a outras utilizações, principalmente com entretenimento, lazer, socorro à saúde, que aí ele não acompanha e não concentra nem no território e nem em horários. Porque os nossos problemas, eles estão concentrados no que a gente chama de pico. O que são os picos? Exatamente esses momentos da vida da comunidade onde há uma concentração de demanda no mesmo espaço. Então, a flexibilização disso, um novo pacto de utilização dos espaços que a gente tem como escola. Por que todo mundo tem que começar a aula no mesmo horário? Por que tudo tem que acontecer numa faixa de horário pré-estabelecida para fazer com que toda a cidade viva esses momentos em uma situação de desconforto? Então, eu acho que o nosso amadurecimento em relação a essa gestão e essa convivência do espaço público nos chama a uma reflexão sobre todos esses aspectos. Porque matematicamente nós vamos ter sempre essa equação mal resolvida de quantidade de veículo e espaço. Aí nós vamos ter que usar as políticas de restrição mais imperativas, como rodízio, proibição de circulação e etc. Então, quer dizer, às vezes existem outros remédios que possam funcionar melhor antes da adoção dessas mais, vamos dizer, radicais. Pensando pela lógica, assim, as ruas não tem como alargar nesse momento, principalmente com essa característica urbana de Poços de Caldas, né? Que já tem ruas largas, já foi contemplada prevendo isso. Né? Nós somos até muito bem atendidos no nosso planejamento urbano do passado, sem que dúvida. nos dá a condição de até hoje, com o mesmo sistema viário, estarmos circulando sem grandes problemas. E é isso, secretário, que eu falo, né, William? A gente já teve a oportunidade, quem fez a cidade lá atrás pensou na frente. Hoje nós não estamos pensando na frente. Hoje a gente está apagando focos de incêndio, né? E a realidade é essa, vamos falar real, assim, né? Sem uma coisa induz a outra, desprezar um ou outro, mas a realidade é um fato que a gente procura conter as demandas existentes nos dias de hoje. Como não tem esse fator de alargamento, segundo a sua fala, o senhor sugere então que sejam feitas adaptações operacionais em horários, é isso? É isso, nós precisamos desconcentrar. Primeiro, dentro do nosso próprio plano diretor do crescimento e avanço da cidade, nós temos que imaginar uma cidade que não dependa tanto de áreas centrais ou de alguns pontos específicos. Logicamente, nós temos que entender que, na lógica de Poços de Caldas, como cidade turística, então nós vamos ter concentrado na área central, que também já é um dos grandes atrativos da cidade, nós temos que pensar dentro da lógica de privilegiar esse espaço para essa atividade e apoio ao turista e serviços correlatos, mas desagregando uma série de outros. Ou seja, então, botar a prefeitura para algum lugar distante. Serviço público pode ser mais distante, podemos desconcentrar a área bancária, podemos pensar nos serviços cartoriais e burocráticos que demandam. Ou seja, nós precisamos dimensionar todas essas demandas e começar a fazer uma desconcentração, de forma que a gente comece a trabalhar a lógica de que a cidade é para as pessoas e para o pedestre. Por quê? Nós não vamos ter condição, e nenhuma cidade hoje consegue fazer grandes avanços
no acréscimo do sistema viário. Nós estamos o quê? Temos vias já em níveis diferentes, estamos empilhando vias. Por quê? Porque o espaço hoje, viadutos elevados, né? Uma desapropriação, etc., é algo que o orçamento público não tem muita condição de avançar sobre isso, até porque, o que a gente tem visto? Já estamos, Rodoanel de São Paulo, já tivemos quantos outros investimentos para poder fazer com que o trânsito melhore? E o que aconteceu, historicamente? Nós tivemos uma melhor acomodação, mas que vai saturando. Então, essa lógica de aumenta o espaço, fica mais tranquilo, ela é finita. Então, ela também não se perpetua. Então, tem ações que são mais duradouras, que são exatamente essas questões. Por que nós temos que as cidades de médio porte, por exemplo, têm recebido grande parte dos nossos investimentos? Porque exatamente todo o ambiente produtivo está buscando também sair desses conflitos de tráfego e de altos custos e etc. Então, nós temos que trabalhar dentro dessas lógicas mesmo, até porque essa questão de expansão do espaço é difícil. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo, queremos a sua participação. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Aproveite que o secretário municipal de Defesa Social está presente nesta edição do Jornal do Sul de Minas e tire as suas dúvidas com ele. Para participar pela internet, em instantes vou fazer a publicação, é no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página, manda a sua pergunta, a sua participação também, que é sempre muito bem-vinda. Também nesse endereço da internet estão os programas anteriores veiculados pelo Jornal do Sul de Minas, que estão disponíveis para você assistir na hora que for mais conveniente. O intervalo é rápido, voltaremos já já. Vestibular Unifeob 2015. Aqui você vai encontrar um universo de possibilidades para você ter suas melhores oportunidades onde estiver. Projeto inovador de formação por competências, completa infraestrutura e muito mais. Inscrições abertas, 0800 16 34 66. Unifeob, universo de possibilidades para você. A melhor internet, ainda mais rápida. Só a Alt Center pode oferecer planos de até 5 mega com segurança, excelente infraestrutura e atendimento personalizado. Conheça nossos planos de até 5 mega e planos empresariais, ligando no 0800 283 3729 ou acesse altcenter.com.br. E você, está esperando o que para entrar no mundo da alta velocidade? A Alt Center espera por você. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade.
Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as suas compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante, em Poços de Caldas e Campestre. Prezados munícipes, de agosto a março de 2015, você poderá atualizar o seu cadastro antigo da habitação de interesse social. Ligue e marque o dia e horário. Telefones 3712-9371, 3722-2848 e 3722-1311. Leve os documentos necessários: CPF, RG, carteira profissional, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço e comprovante de renda. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café. E produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Venha conhecer o novo setor de tintas da Carneiro Casa e Construção. Agora com o novo sistema Self-Color Souvenir e muitas ofertas. Moto compressor Schultz Air Plus MS 2,3 com acessórios, R$ 449,90. Kit acessórios para pintura Atlas, 5 peças mais rolo anti-gota 23 centímetros, R$ 20,90. Pistola pulverizadora Schultz, apenas R$ 229,90. Pisos e revestimentos a partir de R$ 8,99. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, e convidando você para participar. O nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Faça perguntas. Aliás, elas já estão chegando por aqui. E daqui a pouco a gente faz. Mande mais perguntas aí para participar. Na internet, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Eu pergunto então para o secretário. Hoje estamos entrevistando Luiz Carlos Lima, secretário municipal de Defesa Social aqui de Poços de Caldas. Sob o comando dele estão aí as responsabilidades da Guarda Municipal, também a questão da Zona Azul, né, do estacionamento na área central de Poços de Caldas. Também temos dentro da Secretaria o Demutran, que é o Departamento de Trânsito. Temos ainda... Defesa Civil. Né? Terminal rodoviário, aeroporto. Terminal rodoviário, aeroporto. Não é muito para uma secretaria, não? Dá conta, né? Assim, é muito diversificado e nos parece, pelo menos para quem vê de fora, a gente vendo toda essa gama de atividades de uma secretaria só, não é muita secretaria, não é muita... Atribuição. Muito tema e muito problema com a secretaria. Isso, é isso que eu queria dizer no final das contas. O que a gente tem que dizer é o seguinte, algumas áreas têm muita inter-relação umas com as outras. A questão do transporte, do trânsito está muito vinculado. Então, essa associação, ela tem muito sentido. A questão da segurança e da defesa civil já é uma interface um pouco menor. O problema nem eu diria que é a concentração numa secretaria só. O problema é a estruturação da secretaria para dar conta de todas essas atribuições. E é exatamente em função disso, nós já apresentamos inicialmente uma proposta na Câmara que está retornando para fazer alguns ajustes de reestruturação da secretaria, de tal sorte que ela consiga ter uma possibilidade de oferecer serviços e fazer uma gestão mais qualificada e mais em sintonia com a demanda atual da cidade nessas áreas onde ela atua.
Eu digo isso porque, na verdade, não só por causa da gama, né, de atividades, mas que são atividades realmente muito difíceis, inerentes a cada uma delas, né? E fundamentais para a ordem do município. Né? Por exemplo, você pega a segurança, é uma situação que não só em Poços de Caldas, mas em todo lugar se discute muito e é muito difícil de ser solucionada, né, a contento. Você pega o trânsito, também é uma dificuldade muito grande. Então, você pega situações, atividades que realmente são complicadas na sua própria essência, vamos dizer assim. Fazem parte não só dessas políticas de gestão do município, esses pactos e essas fórmulas de encaminhamento futuro, mas é algo presente a todo instante na vida de todo mundo e que, logicamente, ele tem os seus impactos e gera muitas demandas, né? E, em função disso, a gente tem que articular. Mas aí vale aqui um elogio e um agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Defesa Social, que, apesar de todas essas nuances, tem dado o seu melhor e contribuído aí para a gente efetivamente estar disponível para o cidadão pós-caldense na melhor maneira possível. Tem uma pergunta aqui muito legal, que eu também acho interessantíssima. Afinal de contas, eu até falei a respeito disso esses dias com uma pessoa. A Marisa, da Vila Bela, ela diz que mora acima da rua Francisco Faria Lobato e diz que fica impossível andar nas calçadas porque os carros ficam estacionados nas calçadas. Qual é a sua opinião a esse respeito? Tem essa pergunta dela e eu acrescento a minha. Essa proliferação de faixas amarelas. As pessoas têm um estabelecimento, seja de qualquer ordem de prestação de serviço, de comércio, e aí resolve pintar uma faixa amarela, dizer que é exclusivo para clientes, que é exclusivo para pacientes, que é exclusivo para embarque e desembarque. Isso existe, secretário? Olha, eu acho extraordinário esses momentos que a gente tem a oportunidade de tratar dessas questões. Primeiro, o que eu acho? Eu vou até tirar, não é opinião minha, não. Né? Primeiro, a calçada foi destinada a não veículo. Pedestre. Mas cabe uma ressalva. A lei permite que a calçada seja destinada a veículo também, desde que devidamente sinalizada e mantida a condição de circulação do pedestre. É porque nós temos um código, né, de obras e de construção que estabelece o dimensionamento lá das calçadas. Você pode ter um fato concreto que o volume de pedestre naquele espaço não demanda toda a disponibilidade que foi dada. Então, em função de características de temporariedade, você pode até fazer uma conjugação. Mas nem é esse o foco da pergunta. O que nós precisamos estabelecer é que a calçada, e aí a campanha de trânsito está debatendo muito sobre essa questão. Agora, o que está por detrás desse mau uso da calçada? Aí que é uma questão que a gente precisa pensar junto. É um conceito inadequado de apropriação indevida do espaço público por segmentos, pessoas que, pela pressão que ela tem do seu negócio ou da sua demanda, elas se arvoram em avançar no espaço público, caracterizando-o para o seu atendimento. Esse é o grande problema. O atendimento de seus clientes. Mas acaba sendo para ele. Acaba sendo para ele. Ele Tá não bom, quer agradar tá bom. o cliente, Entendi. ele quer facilitar a vinda do cliente para ele mesmo. Entendi. Então existe essa lógica. E ainda existe uma outra perversa, que é o comércio que quer a vaga também para ele e para seus funcionários. Então, quer dizer, nós temos várias demandas na cidade, e aí o que nós vamos fazer sobre isso? Que aí vai ser a segunda pergunta. Se eu estou vendo que está tudo inadequado, qual é a perspectiva? A perspectiva é realmente aí precisa de fiscalização. E aí, na fiscalização, nós temos uma deficiência estrutural histórica. Quem fiscaliza? Então, como resolver isso? Tá. Nós estamos já mandando para o Detran o primeiro credenciamento dos guardas para autuar, independente do concurso de agente de trânsito que já está em andamento. Guardas municipais. Guardas municipais. Então, nós vamos ter um concurso maior da guarda no trânsito para auxiliar na fiscalização em conjunto com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar também tem várias demandas e, logicamente, em função desse leque, ela não consegue concentrar um esforço tão quanto necessário na área de trânsito. Nós precisamos apoiar essa fiscalização. Então, nós teremos a guarda também fazendo fiscalização. Além disso, estamos fazendo um planejamento conjunto com o serviço público, exatamente no que tange essas questões de rebaixamento irregular. Porque outro detalhe que a gente fala da faixa, da pintura, mas tão nocivo ou pior é o rebaixamento ou o recuo de toda a testada do imóvel
caracterizando o uso privativo da frente do imóvel por aquele que o detém ou aquele que faz o seu uso. Ou seja, aí ninguém pode estacionar mais à frente do imóvel, virou uma extensão do próprio imóvel. Então é outra inadequação. Então, quando nós falamos do uso inadequado e apropriação inadequada do espaço público, que é o que está exatamente gerando todas essas ações que geram conflito no dia a dia, né? Então, e as pessoas, infelizmente, é muito ruim a gente generalizar, mas eu estou fazendo isso para a gente tentar trazer o telespectador para esse ponto de reflexão. Eu vou dar um exemplo. 7 horas da noite, saindo da secretaria, a pessoa coloca um carro sobre a calçada inteiramente para entrar lá próximo do cartório. E eu indago da condutora, mas 7, 8 horas da noite, com tanta vaga na rua, a senhora ainda coloca o carro sobre a calçada? A resposta que eu obtive foi o seguinte: mas por quê? Está atrapalhando sua passagem? Eu falei, está. Mas o que chama atenção no exemplo que eu estou dando é o que exatamente passa na mente das pessoas, que eu gostaria que a gente pensasse. Como é que uma pessoa estaciona na calçada às 8 horas da noite sem necessidade e ainda se acha correta? O errado fui eu que questionei. Então, esse processo de cidadania e de democratização do espaço, que é público e deve ser destinado à maioria, vai ser objeto de uma ação bem mais intensificada. Um outro exemplo que eu vou dar: estamos começando a fazer retirada de sinalização da cidade. Uma retirada é exatamente porque nós temos um balanço e uma constatação de que nós proliferamos uma série de privilégios no uso do espaço público ao longo do tempo. Mas que tipo de sinalização? Tipo, embarque, desembarque de paciente em clínica, psicologia, não sei o que, etc. Esse foi o tema da minha discussão esse dia. Vai tirar, isso não existe. Não existe. Nós temos que deixar as vagas para emergência, e vai ser uma por quadra para a farmácia, a carga e descarga. Quais são os comércios que podem ter faixa amarela na porta? Escola, farmácia, hotel? Nenhum? Calma. Faixa amarela não regulamenta. Ela complementa a regulamentação. Então, a placa é a de regulamentação, que é a vermelha, tá certo? De fundo branco, essa que dá a obrigação de comportamento. A faixa amarela complementa e delimita. Onde eu proibi? Ao longo da faixa amarela, para que, na hora de usar o espaço, o condutor saiba o que está dentro e o que está fora daquela regulamentação. Um outro exemplo, nós estamos falando, e é muito estereotipado aqui: porta de hotel. Eu viro e mexe, alguém vira, mas ninguém mexe na porta de hotel. Ônibus para em fila dupla e fica nós vamos lá certo. Pensar o seguinte: a porta de hotel, ela virou emblemática aqui em Poços de Caldas. Mas os erros são iguais em todas as outras áreas. Ah, mas já está defendendo a categoria. Não estou defendendo. Mas a pergunta é: o senhor vai resolver o problema do hotel? Eu peço só para prestar atenção. Primeiro passo que nós demos: trocamos toda a sinalização das portas dos hotéis. Já trocou? Já trocou. Ela era anteriormente uma placa de estacionamento regulamentado. Certo? O que está? É o E dentro do círculo sem nenhum corte. Essa é uma regulamentação de permissão. Elas foram trocadas todas para proibido estacionar, que é o corte. O que isso muda? Muda porque agora, na hora que eu começar a fiscalizar, com mais corpo e com mais intensidade, aquele embarque e desembarque que tem na frente dos hotéis, que não é só do hotel, é de toda a quadra, qualquer cidadão ou condutor pode utilizar o espaço para fazer embarque e desembarque. Porque embarque e desembarque não é estacionamento, é parada. E além do que está limitado a 30 minutos, porque também temos que reconhecer que nós temos grupos e excursões que demandam mais tempo para fazer o desembarque. Em diversas idades, ou o embarque. Né? E pode ser para outras atividades, não só para aquela. Então, a apropriação do espaço público, rede hoteleira que acha que aquele espaço é do hotel, também está com visão distorcida do espaço público. Aquele espaço é da comunidade e foi colocado naquela posição em função de demanda. Só isso. Então, essas questões são muito importantes da gente estar socializando e
Logicamente, como nós estamos preparando o terreno para fazer, já entrando no assunto do Zona Azul, uma nova forma de uso do Zona Azul, a retirada de sinalização e a maior disponibilidade de espaço para todos. A democratização, o máximo possível do espaço. É o que nós vamos estar fazendo. Ô Lima, nada contra a categoria, mas nós não continuamos com muitos pontos de táxi em posto de causa? E muitos subutilizados, né? Sim, exatamente, essa subutilização. Fizemos um levantamento em todos os pontos de táxi com relação à permanência de veículos em faixa horária por uma semana, o dia todo. Nossa taxa de utilização chega em torno de 80% do espaço. Então não é subutilizado? Ele tem 20% aí de ociosidade e aí nós precisamos... Por que nós não fizemos nada do táxi ainda? Primeiro que nós temos, como diz outro, uma infraestrutura de secretaria para um leque muito grande de ações que muitas vezes não nos permite atacar todas as demandas. A gente tem que fazer algumas ações prioritárias e nós temos que fazer uma discussão até do próprio ponto de vista legal, porque eu particularmente entendo que não era para ser assim, mas é fato consumado. Os pontos estão estabelecidos todos em lei, para mudar um ponto de táxi tem que alterar a lei. Entendo isso, que isso é uma gestão operacional do espaço e que não precisava ser objeto de lei. Com essas coisas, o senhor não tem medo de perda de capital político do prefeito, por exemplo? Depende. Se o cidadão entende que a cidade é feita para as pessoas, muitas vezes, né? Se as pessoas entendem que a cidade é feita para as pessoas e que a gestão do próprio prefeito é exatamente pensar no todo e não em pequenos segmentos, aí eu vou entender que o cidadão vai aplaudir e concordar que nós estamos revertendo a situação em favor de todos. Eu gostei da sua resposta. Se nós estivermos preocupados em manter privilégios, aí vai ter uma perda de capital político, mas isso é decisão, isso é gestão, essa é a ação para a qual ele foi eleito. Boa resposta. Então a gente vai continuar na entrevista no próximo bloco, só tem mais um bloco e tem ainda o assunto da Zona Azul para a gente tratar, é o próximo assunto e as suas perguntas, 3721-6955. Voltaremos em instantes. Frozen, uma aventura congelante no teatro. Livre estou, livre estou. É sábado, dia 27 de setembro, às 16 horas, no Teatro da Urca, aqui em Poços de Caldas. Informações 3714-8047. Realização Valente e FJ Produções. Apoio Cultural, TV Poços, Cultura e Lazer na sua TV. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto, o café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café e produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gerenciamento de Projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em Administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722-9150 ou acesse www.conexão.com. Conexão FGV. Referência para a sua carreira, referência para a sua vida. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança.
Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 35 anos atuando como referência no mercado, a Sanvel é reconhecida por sua agilidade, personalização e excelência, aliando vários diferenciais que resultam em produtos de designs arrojados, com os melhores preços do mercado, inclusos numa infinita variedade de linhas e modelos que reúnem ótimos acabamentos, muito conforto e, é claro, precisão. Tudo garantido por máquinas de última tecnologia que fortalecem ainda mais a qualidade Sanvel. Estamos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Aguardamos a sua visita. Até lá! Seller apresenta Coleção Primavera-Verão. Shorts a partir de R$ 49,90. Camisetas a partir de R$ 19,90. Aproveite as novas tendências da moda. Blusas a partir de R$ 15,90. Todas as cores da nova estação. Bermudas a partir de R$ 39,90. Em até 8 vezes com 60 dias para pagar. Primavera-verão é na Seller. Mega Feirão de Automóveis em Poços de Caldas. Somente nesta sexta, sábado e domingo na rodoviária de Poços de Caldas. Saia de carro na hora. São mais de 500 veículos. Aprovação fácil e no local com as melhores taxas do mercado. Novos e seminovos de todas as marcas e modelos. Ótima avaliação do seu usado. Veículos revisados e com garantia. Não perca. Somente nesta sexta, sábado e domingo. Mega Feirão de Automóveis na rodoviária de Poços de Caldas. Realização Ponte Eventos. Itaú e CEMIG apresentam 51ª Sinfonia das Águas em Poços de Caldas. Dia 27 de setembro, às 8 horas da noite no Parque José Afonso Junqueira. O maior espetáculo musical de som, luzes e cores ao ar livre do Brasil. Sinfonia das Águas, dia 27 de setembro, 8 da noite. Apoio Lei de Incentivo à Cultura. Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, nesse terceiro bloco, hoje entrevistando Luiz Carlos Lima, secretário municipal de Defesa Social aqui de Poços de Caldas. Temos a colaboração, a participação de William de Oliveira e temos aqui as perguntas. Antônio da Vila Bela, ele gostaria de parabenizá-lo toda vez que o senhor dá uma aula de cidadania. Ainda saiu com elogio, hein? Agradeço. Não dou aula de nada, nós estamos todos aprendendo a sermos bons cidadãos. E é importante que a gente tenha os conceitos claros para nos guiar nessa conduta do dia a dia. Celso, do bairro Parque Primavera, ficou muito boa a proibição na Coronel Vigílio Silva, mas a Remígio Preze ainda continua com um trânsito complicadíssimo. Que proibição na Vigílio Silva? Nós fizemos uma intervenção lá que foi uma alternância de proibição de estacionamento de um dos lados ao longo do corredor do Vigílio Silva, principalmente para a melhoria do transporte público. E felizmente o resultado que nós obtivemos é uma redução em torno de 5 minutos no tempo de viagem naquele corredor das linhas que predominam nesse eixo. Ali realmente nós tínhamos uns gargalos bem complexos. Realmente essa leitura que ele fez é a que nós temos de retorno, feedback, de melhoria. A Remígio Preze, vamos dizer assim, não é que o trânsito complica lá em alguns momentos, em alguns pontos, né?
Nós temos o problema na região do Dom Bosco, porque ali nós temos estreitamento de pista e temos uma atividade comercial e aí é aquela lógica, não vale proibir o tempo todo por uma demanda de poucos, vamos chamar de minutos, não, mas poucas horas do dia. Então nós temos que racionalizar aquilo ali de outra maneira. Eu achei interessante. Mas de qualquer forma nós já fizemos uma intervenção ali com a retirada do semáforo de 3 tempos, com a implantação da rotatória na altura da Rua Campestre, o que já deu uma certa E na altura da Francisco Escobar foi o sinal para lá, né? E colocamos a sinalização semafórica ali na Newton Delgado, próximo ao Francisco Escobar, mas ali não era só uma questão disso, aquela demanda era de segurança mesmo. A transposição daquele acesso, cortando os 2 sentidos da Remígio Prézia, era realmente uma manobra muito perigosa e precisava de ser acobertado. Então, essa alternância do semáforo deu essa condição. Marilda, da Vila Matilde, pergunta se você não acha que está faltando mais patrulhamento em frente à Urca e o Relógio Floral. E eu estendo também esse pedido ao Country Club, que foi assaltado, a piscina, o equipamento da piscina foi arrombado essa semana também. Aí vale uma contextualização rápida. É o seguinte, Poços de Caldas tem realmente, ou felizmente, uma quantidade de equipamentos públicos muito interessante. Só que, por outro lado, nós temos vamos dizer assim, a não mesma condição de vigilância e acompanhamento de tudo. E, logicamente, nós temos vulnerabilidade, mas estamos aí com 2 coisas muito claras. Primeiro, estamos revendo toda a forma de trabalho e empenho da própria Guarda para melhorar essas condições de apoio a esses locais e, nesse período de 2 anos aí, nós vamos ter que reestruturar toda a Guarda. Dá tempo? E certamente nós vamos estar fazendo um serviço um pouco melhor. Dá tempo? 2 anos? Tem que dar, é o que a lei estabelece. Julieta, da Vila Bela, moro na Francisco Faria Lobato e os cadeirantes não conseguem andar pelas calçadas porque os carros ficam estacionados todos em cima da calçada. Julieta, eu peço para que assista a reapresentação do jornal ou assista pela internet, que ele já deu essa resposta no bloco anterior. Rafael do Centro, na Rua Assis, próximo ao estacionamento da Casa Carneiro, tem aquele carrinho de pastel que atrapalha a passagem de pedestre em certos horários. E se vai passar pela rua e tem também o estacionamento da Circulare. Ele pede que faça a retirada daquele local, do carrinho, para que fique livre a passagem dos pedestres. Ok, mas essa demanda não é especificamente da minha área, porque aí é a questão do serviço público, mas a gente trabalha em harmonia e vamos tentar atuar juntamente com eles no apoio, porque a calçada livre também é questão de trânsito. Rafael do Centro, sem dúvida nenhuma. Agora vou compartilhar com o William aqui o nosso desejo de saber o que será feito da Zona Azul em Poços de Caldas. A Zona Azul, nós estamos no seguinte ponto, nós estamos terminando todo o processo de configuração das quadras que vão compor o novo sistema. Temos aí, nós tivemos um primeiro encaminhamento à Câmara de uma instituição do Zona Azul, mas que houve um parecer da Câmara da desnecessidade de fazer essa legislação específica. Tínhamos uma intenção de fazer a operação direta pela própria Prefeitura, mas em função da própria questão de infraestrutura da Prefeitura para operar diretamente esse serviço, nós fizemos uma correção de rumos no sentido de realizarmos um processo de outorga e concessão do sistema de Zona Azul. E, para tanto, também precisamos fazer uma pequena correção ou ajuste na Lei 8.003, que fala da concessão do Zona Azul. Já está encaminhada a própria Câmara para fazer essa análise e, paralelamente a isso, estamos concluindo toda a parte do termo de referência que vai subsidiar a concorrência pública destinada à outorga da operação e concessão do Zona Azul na área central de Poços. Em quanto tempo isso, secretário? Não posso falar de data, tipo assim, ano que vem, eu preciso vencer etapas, ou seja, ajustar a lei e fazer a concorrência. Então, a nossa perspectiva é que a gente consiga, até o final do ano, concluir esse processo para ele ter uma operação iniciada já no início de 2015. Então, Rafael Tadeu, colaborador nosso aqui, também pergunta a respeito
de implantação de radares de controle de velocidade no município. Há essa previsão? Não só a previsão, nós já estamos com o processo de licitação no Departamento de Suprimentos para ser colocado, publicizado e iniciar todo esse processo de contratação, que vai ser um pouco mais amplo. Nós vamos fazer radares, painel de mensagens variadas, radares estáticos e móveis, e também o sistema de processamento de multas, que nós imaginamos assumir o município em breve também. A última pergunta de hoje, William. Eu gostaria de saber, por exemplo, do secretário, em relação ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né, a prioridade ao transporte coletivo, né, ao coletivo, como é que está essa situação em Poços de Caldas? Nós teremos, já está sendo implantado o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O Plano de Mobilidade Urbana, ele está definido na Lei Federal de Mobilidade. O nosso prazo, ou dos municípios, para concluí-lo é até abril do ano que vem. Nós estamos também fazendo toda essa gestão para a contratação de uma consultoria para a elaboração desse plano de mobilidade, e nessa consultoria está embutida toda a participação, audiência pública, ouvir o cidadão pós-caldense, além de todas as pesquisas necessárias, origem, destino, levantamento de demanda, que vão subsidiar exatamente as ações a partir daí. Então, nós pretendemos cumprir esse prazo para a confecção e disponibilização do plano, para que a gestão do Executivo caminhe dentro das linhas e diretrizes desse plano. Ok, eu quero agradecer o Luiz Carlos Lima, secretário municipal de Defesa Social, grato aí pela sua colaboração, pela participação, uma boa continuidade no seu trabalho, tudo de bom. Nós agradecemos uma vez mais o espaço, e o cidadão pós-caldense que está aí envolvido em toda essa problemática seja cada vez mais consciente, participativo, e realmente ajude-nos a construir a cidade que queremos. E educado, né? Sabendo onde para o seu limite e onde começa o do outro. Certo. Principalmente em relação a essas questões de estacionamento. Eu também agradeço a colaboração do William, sempre muito valiosa para nós. Valeu, William. Grato. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, Lima. Né? A gente sempre aprende muito aqui no seu programa. Obrigado. Então, eu também me despeço, desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.